Faz o seguinte, puxa a cadeira, senta aí, pega um copo d'água, porque presinto que este vídeo vai dar o que falar. Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstício Equinócio finalmente nós teremos o vídeo que vocês estão pedindo tanto, que vocês estão tão enlouquecidamente aguardando para ser lançado, que é o vídeo onde eu vou compartilhar com vocês sobre a série de Shannara, do Terry Brooks. Há um tempo atrás eu fiz o Book Talk do primeiro livro, que é A Espada de Shannara. Para quem ainda não viu, vou deixar o Book Talk aqui em cima no card de informação. E muitas pessoas ainda comentam naquele vídeo, né, perguntando quais livros eles têm que ler. Yuri, como eu vou ler a série de Shannara? Qual é a ordem? Tenho que ler em ordem de lançamento ou em ordem cronológica? E se eu pegar alguns spoilers, o que eu faço da minha vida? Então calma, porque eu estou aqui para poder sanar as suas dúvidas. Vale lembrar que eu utilizei de 1001 fontes de informação para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês, desde de grupos de discussões na internet, em fóruns, em facs, até mesmo FAQ, que eu quero dizer aqueles perguntas mais frequentes, até mesmo no site do autor, que é terrybrooks.net. Vou deixar o link aqui embaixo para você, caso você queira dar uma olhadinha. Lá ele libera algumas informações sobre os livros, uma ordem que ele recomenda a vocês, né, pra gente, que seja lido, não necessariamente na ordem de lançamento ou na ordem cronológica, é uma ordem completamente aleatória. Mas o que? Vale lembrar o seguinte: esses livros eles podem ser lidos em qualquer ordem que você quiser, salvo as séries, porque as séries elas têm a sua ordem cronológica de leitura. Mas se você quiser ler as séries em qualquer ordem, você pode, porque elas são soltas no tempo e espaço, sabe, dessa série de Shannara. Sendo que tem a sua ordem ali de cronologia, se você for parar para prestar atenção. Sendo que você pode ler em qualquer ordem se tu quiser. Bem, eu não irei me aprofundar sobre cada um dos livros lançados nessa série, porque são mais de 30, então se eu fosse falar um pouquinho sobre cada um deles, iria ter 1 hora de vídeo brincando. Então eu só irei me ater nos nomes dos livros, das séries e o ano em que eles foram lançados. Então essa primeira lista que eu vou trazer aqui pra vocês vai ter o nome de todas as séries e todos os livros em ordem de lançamento, certo? So, let's do this! Tudo começou de fato mesmo em 1977, quando o Terry ele lançou originalmente a trilogia de Shannara, que consiste em The Sword of Shannara, The Elfstones of Shannara e o The Wish Song of Shannara. Esses 3 livros compõem a trilogia original. Aqui no Brasil, esses livros, essa trilogia, elas saíram pela editora Saída de Emergência, que é uma editora portuguesa, se eu não me engano, e se instalou no Brasil há um certo tempo e trouxe os 2 primeiros livros para cá já. Eu entrei em contato com a editora há um certo tempo para saber sobre o lançamento do 3º livro, sendo que eles não respondem, simplesmente. Nas redes sociais eles não respondem, por e-mail eles não respondem. A página do site deles está muito desatualizada e eu não sei o que aconteceu com essa editora. Eles continuam lançando o livro até hoje, sendo que não tem nenhuma informação sobre essa série lá. Então fica a dúvida de um possível lançamento do 3º livro dessa trilogia ou não. O primeiro livro, no caso, ele foi lançado em 1977, o segundo, The Elfstones of Shannara, em 1982 e o The Wish Song of Shannara em 1985. Daí, já em 1990, ele começou a lançar a segunda série, que é The Heritage of Shannara, que consiste em 4 livros, que é uma quadrilogia. O primeiro, como já dito, lançado em 1990, foi o The Scions of Shannara. Em 1991, ele lançou o The Druid of Shannara. Em 1992, foi o The Elf Queen of Shannara. E em 1993, o ano em que eu nasci, foi o The Talismans of Shannara. Daí, em 1996, ele lançou um standalone chamado First King of Shannara. Esse livro tem muitas discussões em relação a ele, porque muitas pessoas ficam na dúvida sobre onde ler este livro, onde encaixar na ordem cronológica esse livro para poder ler. Eu irei conversar com ele um pouquinho melhor
mais pra frente com vocês. Daí, em 1997, ele lançou uma outra trilogia chamada Word and Void, que em 1997 foi o primeiro livro, Running with the Demon. Em 1998, ele lançou o The Knight of the Wood. E em 1999, ele lançou o terceiro, que é o Angel Fire East. Certo? Daí, já no ano de 2000, ele lançou uma outra trilogia, chamada The Voyage of the Dearly Shannara. Que em 2000 lançou o The Eels Witch, em 2001 o Anthrax, e em 2002 o Morgul. Em 2003, ele já começou uma outra trilogia chamada Hydruid of Shannara, que foi lançado primeiramente o Jarka Rus, em 2004 o Tanaquil e em 2005 o Straken. Aí, no ano de 2006, ele já lançou uma outra trilogia chamada The Genesis of Shannara, que consiste em The Armageddon's Children, em 2006. Em 2007, ele lançou o The Elves of Sintra. E em 2008, ele lançou o The Gypsy Moth. Em 2010, teve o lançamento de uma duologia chamada Legends of Shannara, que consiste em Bearers of the Black Staff, em 2010, e o The Mensor of the Magic, em 2011. Em 2012, teve o lançamento de uma outra trilogia chamada The Dark Legacy of Shannara, que consiste em Words of Fury, em 2012, Bloodfire Quest, em 2013, e o Witch Wrath, em 2013, com apenas alguns meses de diferença de um para o outro. Daí, já chegando mais perto do nosso ano, em 2014, em julho de 2014, ele lançou uma outra trilogia, que está sendo lançada atualmente, que começou com The Hydruid Blade, em julho de 2014. Em junho de 2015, ele lançou o segundo livro, que é o The Darkling Child, e agora, em julho de 2016, vai ser lançado o terceiro livro dessa série. Em julho ou maio, ainda não se sabe ao certo. No site dele tá 24 de maio, sendo que em algumas fontes diz 14 de julho. Então eu não tenho muita certeza. Mas é esse ano, com certeza, antes da segunda quinzena começar, que é o The Sorcerer's Daughter. Foi, certo? Sendo que todos esses foram livros físicos lançados de 77 até agora. Sendo que já tiveram outros livros também lançados, que foram lançados apenas em e-books ou em coletâneas, que não necessariamente fazem parte da série original de Shannara, de todos esses livros que eu já comentei com vocês. Que foram eles: a série Paladins of Shannara, que consiste em 3 livros, que foram o Eleanor's Quest, lançado em julho de 2002, que é um e-book short history, é como se fosse uma espécie de conto, certo? Tem um segundo que se chama The Weapon Master's Choice, que foi lançado em janeiro de 2013, que também é uma short history em e-book. E tem o terceiro, que é o The Black Earrings, que foi lançado em junho de 2013, que também é um e-book short history, certo? Daí existem outros trabalhos relacionados ao universo de Shannara. Entre eles nós temos guias oficiais do mundo de Shannara, temos o The Imaginary Friends, que é uma coletânea, uma antologia, né, de vários contos de vários autores, e tem um conto do Terry Brooks a respeito de Shannara dentro desse livro também. Tem o The Shannara Computer Game, que foi um game criado para computador no ano de 95, bem interessante também. Tem o The World of Shannara, que é uma compilação de vários contos de dentro do universo de Shannara, não especificamente sobre a história de Shannara, mas é como se fossem contos dentro dos livros, dentro do conto em si. É um pouco complicado, mas deu para entender. Tem também o The Undomitable, que faz parte da série de Shannara. Vou falar sobre ele mais tarde com vocês. Tem o The Dark Wrath of Shannara, que é uma graphic novel que foi lançada no ano de 2008. Bem interessante, eu já dei uma olhadinha no original, mas não terminei de ler. E também tem o The Walker and the Shade of Alanon, que é uma short history também. Foi publicada numa revista americana chamada
Undrottable New Tales of the Masters of Fantasy, que é como se fosse uma revista geek para os autores de fantasia dos Estados Unidos. É bem interessante também. Então essa foi toda a lista de todos os livros lançados pelo Brooks em ordem de lançamento, certo? Aí vocês me perguntam, tá, tudo bem, beleza, são livros à beça. Então qual é a ordem certa de leitura de todos esses livros? Para vocês não pegarem spoilers e tudo mais. Eu fiz uma pesquisa ferrenha, tem 2 dias que eu tô fazendo essa pesquisa, e eu trouxe uma ordem, né, que eu optei, porque existe várias ordens, digamos assim. Digamos que 70% dos leitores leu de uma maneira e outros 30% leram de uma outra maneira. Então eu fui pescando informações aqui e lá. Então eu acabei reunindo as informações e trouxe uma lista que mais agradou o público. Essa não é uma lista oficial lançada pelo Brooks ou pela editora dele americana, mas é uma lista que mais agradou os fãs, que mais fez sucesso entre os fãs, digamos assim. E de certa maneira ela tá até bem certinha, porque ela segue uma ordem cronológica bem fiel. Então, vamos lá. Tudo começa de fato com a trilogia World and Void, que foi lançado de 1997 a 99, que é Running with the Demon, A Knight of the World and Angel Fire East. Depois você pode passar para a trilogia Genesis of Shannara, que consiste em The Armageddon's Children, The Elves of Sintra e o The Gypsy Morph. Logo após tem o Legends of Shannara, que tem aquela duologia, que é o Bereavers of the Black Staff e o Demensor of the Magic. Daí existe aquele standalone que eu falei pra você, que é o First King of Shannara, que alguns lugares, algumas pessoas leram esse livro, esse standalone, logo após terminarem o Legends of Shannara, sendo que outras pessoas leram ele antes de começar a trilogia original. Porque ele é uma prequela da trilogia original, da Espada de Shannara, esse First King of Shannara. Sendo que a história dali se passa logo após o término de Legends of Shannara, que é essa duologia que eu expliquei pra vocês. Sendo que entre um e outro tem uma outra trilogia, que é o The Paladins of Shannara, que é aquela trilogia lançada em e-book. Então, se você ler antes dessa trilogia, pode ser que você pegue spoiler. Se você ler depois, talvez não. Mas isso aí vai depender de vocês. Quando eu for ler, eu lerei esse standalone antes de começar a trilogia original, que é a Espada de Shannara. Então eu leria a duologia Legend of Shannara e depois a trilogia Paladins of Shannara, que consiste em Alanon's Quest, The Weapon Master's Choice e o The Black Ironies. Então, após essa trilogia, eu leria o The First King of Shannara, para então começar na trilogia original, que é o The Sword of Shannara, The Elfstones of Shannara e o The Wish Song of Shannara, certo? Depois da trilogia, você já pode partir para a quadrilogia Heritage of Shannara, que é o The Scions of Shannara, The Druid of Shannara, The Elf Queen of Shannara e o The Talismans of Shannara. Logo depois dessa quadrilogia vem o The Voyage of the Dearly Shannara, que tem o The Ilse Witch, Anthrax e o Morgurs. Logo após essa trilogia vem a outra, que é o High Druid of Shannara, que é o Jarka Rus, o Tanaquil e o Stricken. Logo após essa trilogia vem o The Dark Legacy of Shannara, que é o Words of Fury, The Blood Fire Quest e o The Witch Wrath. E para terminar, a última trilogia que sobrou, que foi o The Defenders of Shannara, a que está sendo lançada recentemente. Começou em 2014 com o The High Druids of Blade, em 2015 com o The Darkling Child e em 2016 agora em maio ou em julho o The Sorcerer's Daughter. Caso você tenha deixado escapar alguma coisa, alguma ordem, eu vou deixar ambas as listas aqui embaixo no box de informação
com o título de todas as séries e todos os livros em ordem de lançamento e em ordem cronológica, caso vocês queiram dar uma repescagem aqui embaixo nas informações. Vai ter tudinho ali, anos de lançamento, ordem cronológica, nome de série, tudinho. Também vou deixar link para todos os sites e grupos da internet que eu pesquisei para vocês conseguirem pegar alguma informação melhor aqui, tipo um comentário aqui e lá que eu não fiz aqui com vocês, para vocês tirarem suas próprias conclusões, caso vocês quiserem, mas é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Essas foram todas as informações que eu consegui em relação ao universo de Shannara. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode perguntar aqui no box de informação, que eu vou tentar sanar essa dúvida de vocês. Caso eu também não saiba, eu vou pesquisar para vocês, para responder da melhor maneira possível, tá bom? Mas tem todos os links aqui no box de informação, caso vocês queiram não perguntar para mim e ver direto nas fontes, certo? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos. Me sigam em todas as redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo do box de informação. E não esqueça de dar um joinha no vídeo de novo. Fortalece aí. Vamos, dar ênfase ao joinha, porque merece um joinha. Então é isso aí, pessoal. Um beijo pra todo mundo e até mais. Oi, pessoal. Muito bem. Hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre o incrível e sensacional A Espada de Shannara, do Terry Brooks. Vocês estão conseguindo enxergar a mesma coisa que eu? 33 graus. Olha ali embaixo. Sensação térmica. São 51 fucking graus. Vocês têm noção disso? Não sei vocês, mas na minha opinião 51 graus são muitos graus.